E aí, pessoal, tô dando início a esse vídeo aqui, essa aula, para a gente falar alguma coisa sobre o usuário, tá? Parte mais técnica. Então, o grande problema é o seguinte: existem muitas situações em que a pessoa que está começando a desenvolver em Joomla, fazer seus sites e tal, treinando no seu notebook, né, localmente, ou no seu trabalho, e a pessoa perde a senha do admin, tá? Então, vocês podem ver aqui ó, que eu estou no localhost, pela URL, né? Localhost agência 01, que é o nome do meu site, e eu não consigo saber a senha. Eu testo várias senhas e não consigo, tá? Lembrando, estou usando o Windows, tá? E o Joomla está rodando aqui no Laragon, né? Que é o meu servidor web, tá? Então, eu tento vir para a tela de login aqui, ó, no barra administrator do Joomla, e quando eu coloco a minha senha aqui sempre dá erro. Eu não consigo. Eu sei que o usuário por exemplo, é admin, mas qualquer senha, a minha senha que eu coloco, ele sempre dá erro. Aí eu não anotei a senha, perdi, como é que eu faço? Aqui, ele fica dando essa mensagem, ó. Username e password não conferem, tá? Então, eu tenho como resolver isso? Em alguns casos, o seu site já pode estar rodando já, e aí você precisa... Não pode iniciar uma instalação do zero e perder tudo, né? Então, como é que eu faço? Eu só tenho um usuário na base. Então, o próprio Joomla.org ele tem uma orientação que eu vou fazer com vocês aqui, ó. Aqui, ó, no site do Joomla, né? Procurando assim é difícil achar, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, nessa aba, ó, docs.joomla.org. Pode ver aqui na URL, tá? How do you recover or reset your admin password? Então, como que eu faço para resetar? Então, aqui tem um passo a passo, é muito simples. Chega aqui no final, ó, ele me dá esse código SQL aqui, ó. Olha esse código aqui SQL, onde ele informa aqui, ó, insira na tabela usuários nesses campos com esses valores aqui. Então, ele faz uma referência à tabela user group e à tabela user aqui. A única coisa que ele muda aqui, ó, se vocês verem aqui, é o prefixo da tabela aqui, ó, JOS 31. Esse aqui é um prefixo da tabela lá do Joomla. Então, com esse código aqui, ó, eu vou fazer um insert, é um comando em SQL que grava no banco de dados um usuário novo, que ele chama aqui de admin2 com a senha secret. Então, eu vou criar um novo usuário no banco lá no terminal, ou no phpMyAdmin, ou em qualquer interface de gerenciamento de banco de dados, tá? No caso, como eu mostrei para vocês, aqui eu estou usando o quê? Eu uso o Laragon, que é o meu servidor web, tá? O Laragon, ele tem aqui, ó, MySQL.8, e quando eu clico em banco de dados, ele abre o meu gerenciador de banco de dados aqui. Qual é o meu gerenciador de banco de dados? Aqui em cima, ó, é o AgeSQL. Ele conecta no MySQL, que já está no Laragon, já está rodando com a base de dados do Joomla, tá? E aqui no lado esquerdo vocês podem ver, ó, Laragon.mysql. Todos os bancos de dados que estão rodando aqui em execução no meu servidor web, no meu Windows, eu consigo ver as tabelas aqui, ó, o banco de dados do MySQL, o banco de dados do Joomla, com todas as tabelas aqui embaixo, ó, todas as tabelas, tá? Então eu tenho que estar com esse banco de dados selecionado, DB Agência, tá? Que é o nome da minha base de dados. E eu peguei o comando lá do site, tá? De onde que eu peguei esse comando? Peguei daqui, né? Aqui, ó, vocês podem ver, ó. Selecionei aqui. Aí o que eu tenho que alterar nesse código? Se vocês verem aqui, o prefixo da tabela, como eu disse. Então, eu estou aqui no RageSQL, ó, eu já verifiquei que o prefixo da minha tabela é AM9W5, das duas tabelas. Ó. Ele cria na tabela usuário e na tabela user group, tá? Porque o grupo desse usuário vai ser um superadmin, tá? Então, ele vai gravar aqui, ó, vocês podem ver que ele vai estar gravando vários valores, ó, admin2, a senha aqui, ó, que significa secret, porque ela está criptografada, ele vai gravar lá dentro do banco de dados. Então, esse comando aqui eu estava com ele selecionado, né, lá do site, e eu vou mostrar para vocês aqui que o Joomla tem uma tabela aqui, ó, chamada users. Aqui, ó, user. Tá? Deixa eu ver se ele mostra a tabela user aqui, ó. E pela tabela eu consigo
além de selecionar a tabela, eu posso olhar diretamente aqui no banco de dados, ó, que todas as tabelas têm um prefixo AM9W5. Cada instalação Joomla, na hora que você cria o banco de dados, ele vai criar lá suas 50 tabelas. Cada tabela vai ter o mesmo prefixo, para evitar ataques SQL injection, algum tipo de ataque de exploração de banco, para buscar informações do banco. Então, assim ele protege. Ou seja, o hacker nunca sabe qual é o prefixo da tabela do Joomla, porque para cada banco de dados ele cria um prefixo diferente. Então, é uma medida de proteção, tá? Então, eu já peguei aqui o prefixo. Por que eu peguei o prefixo? Porque aqui no SQL, ó, no SQL que eu estou criando para eu poder criar um novo usuário, o que eu vou ter que fazer? Eu preciso criar um usuário novo, igual está aqui no site. Então, eu preciso dar esse comando. Então, eu tenho que alterar aqui a tabela de acordo com o meu banco. Basicamente, eu alterando os prefixos e executando esse comando, ele vai me criar um usuário aqui novo. Tá? Se eu clicar com o botão direito aqui, ele tem algumas opções para desconectar, né, criar uma nova tabela, mas eu não quero nada disso. Eu quero apenas fazer uma consulta, né, ou uma inserção. Então, aqui vocês podem ver, ó. Então, insira na tabela usuários, um usuário novo. Eu poderia até mudar o nome aqui, mas ele já vem por padrão assim. Quando eu clico aqui, ó, em executar aqui em cima, ó, nesse botão azul, ele vai criar um novo usuário. No caso aqui deu erro porque eu já criei, eu já testei para ver se dá certo. Então, ele criou, deu OK. Tá ok? Então, aqui, ó, pronto, já criou. Se eu vier aqui agora no meu Joomla, tá? Que eu estava sem senha, colocar aqui o /administrator, então eu vou colocar o que? Admin2 e vou colocar a senha secret. É a senha secret que está de padrão lá da orientação. Quando eu clico aqui, ó, loguei no back-end, tá? Loguei no back-end do Joomla. Estou no back-end, aqui se eu clicar aqui, ó, ele abre o site para eu dar uma olhada como é que tá aqui o site. Mas eu já estou logado aqui no back-end, então eu já consigo mexer no site, criar menus, galerias, subir documentos, né? E aqui eu posso verificar aqui, ó, o usuário que está logado, tá? É o administrador 2 que eu criei, tá? Tá aqui embaixo também, ó. Eu tenho aqui as últimas ações que aconteceram. E aqui, ó, ao centro eu tenho aqui, ó, users. São os usuários que têm cadastro dentro da plataforma. Então o usuário admin que eu esqueci a senha estava aqui. Eu posso alterar a senha dele, porque eu sou um super usuário também. Vocês podem ver aqui, eu sou um super usuário. E eu sou o admin 2 e ele é o admin 1. Então, eu posso alterar a senha do admin 1 para resolver o problema que eu havia esquecido. Tá ok? E se eu precisar criar novos usuários aqui, eu crio novos usuários de acordo com a minha necessidade. Tá? Então, essa dica aqui de como é que eu faço para alterar essa senha do usuário para você não perder a sua instalação de uma. Tá? Então, é um vídeo um pouco mais técnico, que mostra um pouco aqui do banco de dados, né? Eu mostro para vocês aqui a questão do servidor Apache, né, que está rodando, né, o Laragon. Então, era isso aí que eu queria contribuir aí e compartilhar, porque mesmo vendo ali o passo a passo aqui no site, algumas pessoas não conseguem, tá? Acaba tendo alguma dificuldade e tal. Então, é isso aí que eu queria compartilhar com vocês. Valeu, pessoal!